Pessoal, última classe de compostos, vamos falar sobre os óxidos. Eu vou alternar, sair um pouco lá do PowerPoint e mostrar aqui no quadro. Quem são os óxidos? Eles são uma classe de compostos inorgânicos que são caracterizados por serem compostos binários, ou seja, eles têm dois elementos. Um desses elementos sempre é o oxigênio, tá? E aí tem uma condição, o oxigênio deve ser o elemento mais eletronegativo, beleza? Então isso aqui, ó, definição de óxido, elemento binário, dois elementos, tem o oxigênio e o oxigênio deve ser o elemento mais eletronegativo. Lembra que ele é o segundo elemento mais eletronegativo, só tem um que é mais que ele, que é o flúor. Portanto, esse composto, que é binário, tem oxigênio, mas o oxigênio não é o mais eletronegativo, não é um óxido. Tá? Esse aqui é o fluoreto de oxigênio, não é enquadrado dentro dos óxidos. Eu coloquei XY aqui porque a gente vai ter índices variando. Esses índices vão depender da carga, lembra daquela história do escorregador, regrinha do X, né? Vai sempre depender da carga. E normalmente a carga do oxigênio vai ser -2, mas em alguns casos ela vai mudar, tá certo? O oxigênio pode se ligar com metais, ele pode se ligar com ametais, basicamente ele pode se ligar com toda a tabela periódica. Até com gás nobre ele consegue se ligar, beleza? Não vou entrar muito nesses casos aí, óbvio que são compostos raros, não são tão comuns assim, mas eles acontecem, tá bom? Se o oxigênio consegue se ligar com metais, ele vai formar compostos iônicos, porque o oxigênio é um ametal, beleza? Então a gente terá óxidos iônicos. Se o oxigênio consegue se ligar a outros ametais, a gente vai ter aqui óxidos moleculares. Tá? Então essa classe é uma classe muito ampla. A gente tem muitos compostos que pertencem à classe dos óxidos. Basicamente, por isso que eu vou falar agora. Primeiro, o oxigênio é muito eletronegativo, ou seja, ele gosta muito de elétron, então ele gosta muito de reagir. Ele gosta de reagir, portanto ele vai se combinando com todos os elementos que tem por aí. Isso explica por que essa classe é tão ampla. Mas tem outra questão. O flúor é mais reativo do que ele. Afinal, ele é mais eletronegativo. E por que não é o flúor o cara que vai ter uma classe toda ampla? Porque o flúor é um elemento monovalente. Ele só faz uma ligação. Por que ele só faz uma ligação? Porque ele está na família 7A. Para ele chegar a 8, basta fazer um compartilhamento ou receber um elétron de ligação iônica. Tá? No caso do oxigênio, além de ser bem reativo, devido à sua alta eletronegatividade, ele é um composto bivalente. Ou seja, ele consegue fazer duas ligações. Isso aqui muda completamente a história. Tá? Porque vai dar uma diversidade de compostos enorme. Por exemplo, ainda o composto sendo binário, ou seja, tendo dois elementos, eu tenho uma forma de combinação de oxigênio com carbono, que é o CO2, e tenho o CO. Então, com o mesmo elemento químico carbono, o oxigênio se ligando, já são duas fórmulas diferentes. Se eu pegar, por exemplo, o nitrogênio, eu nem tenho exemplo dele aqui, mas o nitrogênio tem várias formas de se combinar ao oxigênio. Tá? Então, binário, usando ali os mesmos dois elementos, eu vou ter uma grande quantidade de compostos. Então, muda completamente a história do oxigênio ser bivalente quando comparado com o flúor. Ele também consegue expandir seu octeto, fazer mais ligações do que o suficiente para chegar a 8 elétrons na camada de valência. Então, o oxigênio tem toda uma série de propriedades bem interessantes, beleza? Nesse primeiro vídeo eu vou falar para vocês, além dessa definição que eu já passei, a nomenclatura. E a gente vai ter nomenclatura de um jeito para óxidos iônicos e de outro jeito para óxidos moleculares, tá? Gente, eu não vou combinar com vocês aqui, nem vou comentar a respeito das propriedades. Tá? Por quê? Quando eu falei lá atrás, na Química Geral 1, mas também aqui um pouco na Química Inorgânica 1, quando eu falei das ligações químicas, eu falei, um composto iônico tem estas propriedades. Eu fiz lá uma série de propriedades. Compostos covalentes têm essas, aí depende do tipo de força intermolecular que ele exerce entre seus semelhantes. Tá? Então, o importante é você relembrar quais são
as propriedades de um composto iônico, e aí você vai saber quais são as propriedades de um óxido iônico, de uma base, que é iônica, de um sal, que também é iônico, beleza? Se você sabe as propriedades gerais de compostos covalentes, você também sabe as propriedades de óxidos covalentes, você também sabe as propriedades de ácidos. É que para composto covalente é tudo bem mais variável. Não é tão fácil de generalizar igual é para os compostos iônicos, beleza? Nomenclatura agora. Para óxidos iônicos, você tem duas possibilidades, tá? Quando o oxigênio está se ligando a um metal que tenha NOx fixo, quem são esses elementos, esses metais que têm NOx fixo? Aí tem que lembrar da matéria do ano passado, Química Geral 2, tá? São os metais da família 1A, que tem carga mais 1, família 2A, que tem carga mais 2, e alguns perdidos ali no meio da tabela. O alumínio, que é da família 3A, tem carga mais 3, a prata, que tem carga mais 1, e o zinco, que tem carga mais 2. Beleza? Vou repetir de novo. Família 1A mais 1, família 2A mais 2, aí alumínio, zinco e prata. 3, 2 e 1 a carga. Alumínio, zinco e prata, mais 3, mais 2, mais 1. Esses elementos têm NOx fixo. Quando o oxigênio se combina a um desses elementos, o nome do óxido resultante vai ser óxido de... e o nome do elemento. Óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de alumínio. Eu não preciso colocar mais nada. Por quê? Só existe na natureza o sódio com carga mais 1. Não existe sódio com carga mais 2 ou mais 3. Então, o óxido de sódio tem uma fórmula apenas, que é o Na2O. De onde que veio esse 2? Da carga do oxigênio, tá? Só existe um óxido de cálcio. O cálcio tem carga mais 2, ele é a família 2A. Portanto, o óxido de cálcio tem essa fórmula, CaO. Lembra que 2 e 2 a gente cancela quando ele baixa ali. O índice precisa, obrigatoriamente, ser simplificado, beleza? NOx fixo, aqui o alumínio, mais 3, beleza? NOx fixo também. Agora, quando você se combina a um elemento que tem NOx variável, que seria o restante dos elementos que eu não citei agora há pouco, você tem duas opções. Ou você vai explicar qual é o NOx em algarismos romanos, ou você vai usar aquela terminação ico-oso. Você já viu isso antes? Você viu isso quando a gente estudou nomenclatura de bases. Era a mesma coisa. Tá? Porque a base é o quê? Um grupamento OH ligado a um metal, exceto o hidróxido de amônio. Então esse metal pode ser NOx fixo, esses que eu já citei, e pode ser também um metal de NOx variável. Então as mesmas estratégias que você usou lá, você vai usar aqui, beleza? Então, ó, esse aqui é o ferro 3. 3, ó, subiu. O oxigênio aqui vai ser sempre 2, por enquanto. Então eu vou chamar de óxido de ferro 3. Esse aqui é o ferro 2, ó. Aqui você tem que tomar cuidado, porque não é ferro 1, é 2. Porque veio do cancelamento, 2 com 2, tá bom? Óxido de ferro 2. Óxido de ferro 3, lembra que o ico você sempre vai atribuir para aquele que tem o maior valor de NOx, para aquele elemento. Então esse cara é o óxido férrico, esse cara é o óxido ferroso. Beleza? Muito tranquilo, né? Por fim, os óxidos moleculares, eu acho que a nomenclatura também é tão fácil quanto, ou mais fácil até. Por quê? Aqui você vai explicar certinho as quantidades de cada elemento, colocando prefixos mono, di, tri, teta, penta, beleza? 2 átomos de carbono, aliás, de oxigênio e 1 de carbono. Como que fica? Dióxido, que são 2 átomos de oxigênio, de carbono. Só tem um átomo de carbono. 1 átomo de oxigênio aqui, monóxido, mono, o prefixo de carbono. 5 de oxigênio e 2 de fósforo. Pentóxido, pente vem de penta, de fósforo. Tá? Não pode esquecer de colocar esse di, para dizer que são 2 átomos de fósforo, beleza? Então você já percebeu que tem duas estratégias para dar a nomenclatura. Tá? E aí você tem que se organizar. Antes de dar o nome,
você primeiro precisa saber qual o tipo de ligação. Para você saber se vai usar as regras de óxidos iônicos ou de óxidos moleculares, tá? Então, primeiro reconheça, é o oxigênio ligado a um metal? Então ele é um óxido iônico. É um oxigênio ligado a metal? Então um óxido covalente, tá? Se eu chamasse esse cara aqui, ó, óxido de alumínio, esse é o nome certo, esse é o nome oficial dele, tá? Mas eu vou dar o nome de trióxido de dialumínio, tá errado? Tá. Mas o problema é que a química várias vezes sofre de falta de padronização. Então pode ser que você encontre até em fontes oficiais o nome errado para esse composto. Mas você tem que aprender do jeito certo. Ele é um óxido iônico e o alumínio é um metal com NOx fixo. Então o nome dele é óxido de alumínio, só, não precisa falar mais nada.